Meus amigos, minhas amigas, mais um programa Sonho Meu, VRT Channel para todo o Brasil, mais de 2.000 cidades, 30 milhões de televisores conectados no mês, mostrando a aceitação de uma programação que leva conhecimento, informação e dados para que a população possa fazer seu próprio julgamento. Sempre escolhemos os entrevistados a dedo. É uma escolha que permite nós sabermos a contribuição que essas pessoas deram no campo profissional, pessoal, artístico, esportivo, onde eles fazem a sua atividade principal e trazendo para a sua informação aquilo que pode lhe permitir dados e elementos para você conferir a realidade e fazer o seu diagnóstico. Nesse momento, nós estamos trazendo uma dupla, duas gerações de médicos profissionais que têm uma longa carreira, uma formação absolutamente consistente e um trabalho na área do empreendedorismo na saúde, na pesquisa e nos elementos que podem melhorar ainda mais a saúde da nossa população. Eu quero apresentar aqui o doutor Adelson Alves, médico especialista em hematologia pediátrica, que transformou a sua experiência clínica em empreendedorismo, que não é uma questão comum na medicina. Normalmente os médicos se formam e vão ser médicos nas unidades públicas, privadas, nos seus consultórios. Doutor Adelson não. Ele construiu uma ideia de que o seu conhecimento poderia ser transformado numa atividade para muito mais pessoas do que o atendimento individual. Ele é um visionário e ele traz o comando do Grupo São Lucas, que ele vai explicar melhor o que ele realiza no sistema de saúde brasileiro. Ao seu lado, a geração um pouquinho mais recente, o doutor Bruno Santucci, que é um oncologista também, formado pela PUC de São Paulo e especializado na área de tumores geniturinários, do trato geniturinário, mas também com formação fora do país, particularmente nos Estados Unidos, particularmente na área de oncogeriatria. Eu faço a apresentação do currículo só para vocês terem uma ideia do que essas personalidades significam, mas eles vão falar muito mais sobre a sua formação e o trabalho que vem sendo feito no decorrer da sua carreira. Atualmente, o Dr. Bruno é diretor médico do Grupo São Lucas e do Instituto Paulista de Cancerologia. O Dr. Anselmo tem uma longa tradição na área dos hemoderivados e começa com um fato muito interessante. Eu que já fui político, deputado, vivi a época do Montoro, e eu queria que você contasse um pouco na antiga experiência dos bancos de sangue, que antigamente a população era chamada de uma maneira, dado um recurso para que ele doasse sangue. Eu sei da sua luta, do seu trabalho, para que isso não mais acontecesse, fosse um ato voluntário do cidadão. Conta um pouco sobre isso, doutor Anselmo. Então, no final da década de 70, né, uma das coisas que me incomodava como médico, como cidadão, era o fato de que as doações de sangue eram pagas. Então, isso me trazia um certo desconforto médico e pessoal. Constrangimento. Exatamente. Porque esta corrente era invertida, dos mais carentes doando para os mais abastados. O Robin Hood é o contrário. Isso era uma prática comum em todo o país, né? E aquilo me deixava constrangido. Então eu comecei a mostrar que era possível haver a doação altruística, humanitária, sem ser necessário usar valores para remunerar aquele ato. Venda de sangue, Venda literalmente. De sangue. Isto era. E outra coisa importante que pouca gente sabe, os próprios serviços, inclusive públicos, compravam esse sangue por ml.
Meu Deus. E as fontes onde se buscavam o sangue para satisfazer as prescrições médicas eram as mais esdrúxulas possíveis. Por exemplo. Por exemplo, nos presídios. Meu Deus. As coletas nos pavilhões das casas de detenção, aqui em São Paulo. E as coletas de imigrantes que vinham do Nordeste, muitas vezes carentes demais, que iam doar seu sangue nos bancos de sangue a troco de alguma remuneração e de um lanche. Isso, na realidade, trazia um certo desconforto para mim. Primeiro, porque eu sou nordestino e a maioria dos doadores eram recrutados nessa camada pobre da população. Na migração que eles faziam para São Paulo. Para São Paulo. E isso era em todo o país. Todo o país. Aqui em São Paulo, a via era essa. Quer dizer, os migrantes que vinham do Nordeste iam aos bancos de sangue, lá doavam sangue e recebiam um valor por aquela doação. Sobrevivência através da troca de sangue. Era a época do Franco Montoro, o governador? Isso foi na década, eu comecei a sentir isso depois de formado no final da década de 70. E comecei a mostrar para a população e para os órgãos médicos que eu não iria compactuar com isso. Mesmo porque o meu hemocentro, o hemocentro que eu fundei, que deu origem a todo o restante das entidades médicas do grupo, era localizado no Pacaembu. Até hoje? Até hoje, no mesmo local. Uma área mais nobre, que não existia doação. Imagina. Então eu teria que satisfazer as prescrições dos meus pacientes no tocante às necessidades hemoterápicas. Como era que eu iria fazer isso? Então eu comecei um trabalho social junto aos familiares dos pacientes que iriam receber sangue para que eles se dispusessem a doar. Então tinha um lema que eu colocava nos hospitais onde eu trabalhava, que dizia assim: o sangue usado nas transfusões desses hospitais é doado por parentes e amigos dos familiares. Maravilha. E isso prosperou. Hoje é a realidade. Hoje é a realidade. Pode não ser parente, pode não ser amigo, mas tem um sentimento de solidariedade. De solidariedade. E uma questão médica também. Porque como não havia naquela época um registro integrado, a pessoa que iria doar sangue só para colher recurso financeiro, doava um dia num lugar, 2 dias depois em outro, para receber novamente, 2 dias depois, e no 5º dia ele passava mal. Porque é absolutamente proibido. Né? Hoje a regra tem que passar um período para que ele possa fazer uma nova doação. Homens podem doar sangue 4 vezes ao ano e mulheres 3 vezes ao ano. E a idade? A idade dos 18 para frente. Certo? E sempre numa doação de sangue voluntária é avaliada a condição física da pessoa, se ela não está tendo febre. Quem já doou sangue, e estimulo a todos a doarem sangue, é feito todo um questionário para entender se a pessoa que vai receber aquele sangue que está sendo doado tem uma segurança para isso. Olha, um dado importante, ou seja, aqui nós temos 2 especialistas, 2 cientistas. Depois eles vão contar um pouco o que eles estão produzindo, mas você vê que a luta começa numa visão social, ou seja, absolutamente adequada. Eu, por exemplo, minha primeira atividade como estudante de medicina foi no banco de sangue. Eu me lembro muito. Eu me lembro das condicionantes, isso foi na década de 80, não já no final da década de 70. As condicionantes eram precisas, não podia ter nada que pagasse a idade e o período. Ele não poderia, como você disse, alguns dias depois voltar a doar. Então é muito interessante, nós estamos aqui com pessoas que colaboraram para essa visão social e humanista de que a doação de sangue tem que ser voluntária e tem que ser a partir de princípios que respeitem o cidadão. Sim. Que deveria ser a essência
da saúde. A saúde é essencialmente uma profissão humanista. Sem Então, dúvida. doutor Adelson, meus parabéns por sua batalha. Eu que convivi com o governo Montoro, era um humanista, né? Era um homem que Humanista. sonhava muito, que Muito. realizava no seu Isso dia é a verdade. dia. Fico muito feliz em saber dessa sua primeira grande batalha na sua futura profissão depois, né? Sim. Porque depois tornou um grande especialista Uhum. na área do sangue e dos hemoderivados. Fala um Sim. pouco sobre essa trajetória médica e empreendedora. Então, eu fiz toda a minha especialização médica de pediatra no Hospital das Clínicas. E depois fui para a França para fazer a parte de especialização em hematologia pediátrica. Lá permaneci durante 2 anos no Hospital São Luís e fiz a minha graduação lá nesse segmento. E sempre o que me moveu foi exatamente esse paradigma. O paradigma de fazer o bem, de olhar com visão social a minha profissão. Porque além do médico ser uma pessoa que precisa sobreviver e ter suas fontes de renda, ele precisa, junto a isso, ter sempre presente seu conceito social da sua especialidade. Não existe medicina desvinculada de um conceito social. Está inerente à própria profissão. Fazer o bem sem olhar a quem. É um paradigma que nós médicos cultivamos desde a faculdade e espero que nunca nos afastemos dele. Adelmo, eu também sou formado em medicina, eu tenho uma visão absolutamente semelhante e eu fico admirado quando nos dias de hoje ainda essa visão é exposta, porque infelizmente não é uma realidade generalizada. Boa parte hoje dos profissionais se formam e entram no mercado de trabalho absolutamente destruidor da consciência, tentando sobreviver. Eu considero que esses são valores que jamais um médico deve abandonar. Eu já tinha grande admiração pelo Grupo São Lucas, agora, sabendo dessa sua visão mais consistente, isso me encanta muito. E como que isso te influenciou? Bruno, conta um pouco. O primeiro exemplo veio de casa, né? Então, o Dr. Adelson, meu pai, ele inaugura... Eu não tinha falado que era pai e filho, agora é finalmente revelado. Ele inaugura uma nova tradição na família, onde ele é o primeiro médico a se formar. E aí, depois disso, são 2 filhos, certo? Um sobrinho, uma leva de tios dentro da família na área de saúde, não especificamente médico, e na área administrativa também. Eu tenho mais uma irmã, mais uma filha do doutor, então que inaugura uma tradição médica na família. E desde logo cedo, o exemplo é muito claro. Então, o meu pai era aquele médico que se vestia de branco. Então, isso chamava muita atenção e sempre com aquele olhar de ajudar as pessoas. Então, acho que isso é o que foi mais tocante para a antigo família. médico de família que tinha uma relação médico-paciente tão consistente e que construiu um patrimônio de prestação de serviço à saúde relevante. Qual dos dois vai falar do Grupo São Lucas para a gente compreender melhor o que vocês fazem? O grupo ele é inaugurado, então, na década de 70, nesse segmento de medicina transfusional, um banco de sangue. Certo? A origem foi o banco de sangue. A origem foi o banco de sangue. Caminha como um serviço exclusivamente de hemoterapia, que é essa medicina transfusional, por 20 anos, até que na década de 90 a gente deriva também para a área de oncologia. Era uma área que vinha nascendo, não era uma área extremamente desenvolvida na década de 90, mas que já chamava a atenção. Por estar inserido em alguns hospitais, que hoje são 80, os próprios diretores dos hospitais nos pediram auxílio. Vocês prestam um serviço tão adequado na área de banco de sangue, por que não nos ajudar na hematologia e na oncologia? E aí nós iniciamos a nossa trajetória. Conseguimos um crescimento institucional muito interessante e já com uma cabeça do Dr. Adelson diferente, de mais poder ajudar as pessoas com uma doença extremamente grave do que propriamente focar na parte do negócio. Bruno, você fala
Das 80. 80 o quê? 80 unidades de medicina transfusional. Então, nós Instalada em estamos hospitais. em 80 hospitais diferentes. Privados e públicos ou só privados? Basicamente privados. Basicamente privados. Ou seja, Isso. essas, vamos supor, um grande hospital de São Paulo, uma beneficência. A unidade banco de sangue nessas unidades é feita pelo Grupo São Isso. Lucas. Geralmente, os hospitais, eles terceirizam o serviço de banco de sangue. E nós somos uma empresa terceirizada que está inserido, prestando esse serviço de fornecimento de sangue e segurança transfusional em mais de 80 hospitais. Agora, eu vi o currículo de vocês e, claro, eu sei, o banco de sangue migra muito fortemente para a área de oncologia, porque é um problema dramático na saúde, o câncer sanguíneo. Fala um pouco disso, doutor Adelson. Como é que, porque a especialidade de vocês é oncologia Isso, também, né? Hematologia e oncologia. Oncohematologia. No seu caso, pediátrica. Pediátrico. O seu mais geniturinário. Adulto. E geriátricos. E né? geriátrico. Esse é um dado interessante das duas pontas, né? Duas pontas. Então, todo o meu trabalho, e que eu pude transmitir para os médicos mais jovens, foi que a medicina que nós devemos executar, o ganho de capital com tua profissão, é uma consequência do teu bom trabalho e não uma finalidade em si própria. Então nós ficamos assim, trabalhando nesse segmento e transmitindo esse ideário aos jovens, aqueles que me seguiam, aqueles que vinham após. E como você viu, como o Dr. Bruno falou, as coisas foram se sucedendo não por um hábito de negócio puro e simples, mas por necessidade e demanda daqueles serviços que a gente já prestava. Então, a oncologia, a oncohemato, usa muito hemocomponentes. E daí os hospitais pediam essa demanda, porque já confiavam no nosso trabalho. Só para explicar, fala um pouco sobre o hemocomponente. O que é isso para o nosso telespectador? Então, o hemocomponente, o sangue doado, ele tem 4 componentes principais que são usados nas transfusões de sangue. Quais são? É o sangue, os glóbulos, as plaquetas e o crio precipitado antihemofílico. Esses são os produtos maiores que o sangue oferece ao tratamento dos pacientes. De uma coleta só, deriva 4 hemocomponentes. E os derivados são inúmeros. As albuminas, as gama-globulinas, são os derivados do sangue, já não são os componentes. Então tem a parte dos hemoderivados, que são fabricados, né? A albumina, as gamas globulinas, as globulinas, e o fator 7, o fator 8, fatores de coagulação do sangue. E tem os hemocomponentes, que são estes que eu citei. Quer dizer, o sangue total, os glóbulos, o plasma e o crio precipitado antihemofílico. E a aplicação na oncologia? Fala um pouco das patologias oncológicas que... Então, os pacientes oncológicos, devido à sua terapia muitas vezes agressiva, né? Eles são pacientes frequentes dos atos transfusionais. E o Dr. Bruno tem muitos pacientes que são clientes, que necessitam das transfusões de sangue, sejam de plaquetas, sejam de glóbulos, seja de plasma, seja de fatores de coagulação. E nós também trabalhamos muito com os transplantes de medula óssea, que é uma especialidade da hemoterapia e da hematologia. É o conjunto dessas duas especialidades. Entendi. E usa muito sangue esses pacientes oncohematológicos que necessitam se submeter a um transplante de medula óssea. Bruno queria complementar. Sim. Existe uma característica feliz que eu quero trazer para quem está nos assistindo. Classicamente, a gente tem 3 tipos de tratamento para qualquer tipo de câncer, certo? Um é o tratamento cirúrgico. Você vai
através de uma cirurgia e remove ali o tumor, a doença. A radioterapia, você dá como se fosse, eu vou colocar num jargão aqui para todos entenderem, um banho de luz. Você concentra a radiação e emite a radiação no local do tumor. E você tem, classicamente, a terapia de quimioterapia, certo? Onde a gente usava em larga escala. A quimioterapia, ela atinge tanto as células boas como as células ruins. Então, as células boas saudáveis do corpo ou as células do tumor. Quando ele atinge as células boas, ela também atinge as células do sangue. E aí, por isso, frequentemente, os nossos pacientes requerem transfusões aí vindas das doações. E qual é a boa notícia que eu falei nisso? A terapia tem avançado muito. Hoje em dia, quando a gente usava em muitos tumores quimioterapia, a gente está deixando de usar para usar tratamentos com medicamentos muito mais modernos. A gente está na época da terapia-alvo. A terapia-alvo, ela poupa as células saudáveis e vai só direto nas células da doença, no mecanismo de chave e fechadura. Ou seja, ela identifica a célula doente e só age em cima dela, poupando as células que estão boas. Mesmo na quimioterapia. Mesmo na quimioterapia. Isso avançou muito na radioterapia, mas na quimio também. Então, também. Vocês, e a gente tem hoje, quando eu digo hoje, me permita dizer nos últimos 10, 12 anos, a imunoterapia, que é um outro tipo de terapia, mais eficiente que a quimioterapia e também ainda injetável, onde também não matamos células saudáveis, mas através de medicamentos fortalecemos o sistema imunológico das pessoas, ou seja, as células de defesa, e assim essas células de defesa atacam o tumor com mais eficiência e destroem os tumores. Hoje nós utilizamos mais terapia-alvo e imunoterapia do que propriamente quimioterapia. Muito bom. Ou seja, os tratamentos eles são mais eficientes e com menos efeitos E colaterais. o Grupo São Lucas faz isso tudo. Sim. Estamos na era da terapia personalizada, onde a gente consegue identificar cada paciente que se beneficia melhor de cada uma das modalidades de terapia, e aí a gente consegue, na discussão do nosso grupo, que tem tanto oncologista como radioterapeutas, cirurgiões e toda a equipe multidisciplinar com psicólogo, nutricionista, farmacêutico, bolar um plano de tratamento multidisciplinar para entregar o melhor cuidado e a gente ter a certeza que aquele paciente vai ter tudo que ele precisa. E isso, felizmente, tem feito com que diminuam as transfusões de sangue para esses pacientes, por eles terem um tratamento focado, específico, personalizado para aquela doença e para aquele paciente, faz com que haja menor decréscimo das células boas, portanto, das células também do sangue, e não seja necessário tantas transfusões como outrora. Isso é um avanço científico, tecnológico, que tem beneficiado a milhões e milhões de pacientes, mesmo porque o sangue é uma aquisição não tão fácil. Depende muito da boa vontade, do altruísmo de cada um. E no Brasil, especificamente, nós temos cerca de 1% da população doando sangue, enquanto que no mundo dito mais desenvolvido, esse percentual atinge 4,5% a 5%. Olha aí, pessoal, vamos lembrar novamente, a doação de sangue é um ato de solidariedade extraordinário. Não custa nada. Ou seja, você recupera rapidamente. Quantos dias recupera aquilo que é doado? Eu acho que em cerca de 30 dias já está tudo recuperado. Em uma semana já recuperou uma grande parte. Quase tudo. E olha, pessoal, tira muito pouquinho. O que dá? 350 ml? Isso, 350. Ou seja, é quase nada. Você tem 5 litros de sangue. Pessoal, é impressionante a contribuição que pode dar. No Brasil, 1%, lá fora 4,5%. Ele podia atingir 10%. Nós deveríamos ter muitas campanhas de doação, porque os benefícios, como eles estão dizendo, são extraordinários. Agora, eu fico impressionado com o Grupo São Lucas, porque, além de tudo, eles fazem pesquisa. Sim.
e tem descoberto novos produtos. Sim. Fale um pouco sobre a pesquisa e os novos produtos. Isso foi mais um dos empreendimentos visionários, doutor. Contribuição incrível na história, mas continua contribuindo. É a longevidade em marcha. Sim. A gente começou a atender um volume muito grande de pacientes, certo? E atendendo de forma adequada. Isso chamou a atenção de alguns patrocinadores que precisavam desenvolver alguns tratamentos oncológicos aqui no Brasil. Então, a gente foi contatado para contribuir no teste de medicamentos que viriam para o Brasil. Então, nós fizemos uma empresa que é o IEP São Lucas, ou seja, uma empresa paralela ao nosso grupo de oncologia, e que ele recebe os projetos de pesquisa internacional. Então, a mesma pesquisa que é realizada nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, eles vêm para o nosso grupo também, e a gente identifica os pacientes com aquelas características para a gente ajudar a escrever a oncologia do futuro. Então, os nossos pacientes, quando eles estão conosco em um protocolo de pesquisa, eles têm acesso a medicamentos extremamente eficientes, talvez 4 ou 5 anos antes desse medicamento chegar para comercialização no Brasil. Então, nós ajudamos a elaborar esses protocolos, desenhar o melhor caminho e oferecer para os pacientes uma esperança para doenças extremamente graves, talvez 4, 5 anos antes que esses medicamentos cheguem no Brasil. Recentemente eu visitei o Grupo São Lucas, eu fiquei muito impressionado com o produto lacrimal que vocês têm, o que mostra o trabalho incrível de pesquisa que vocês têm realizado, que é de ponta, ou seja, um grupo privado dando uma grande contribuição à ciência. O que é esse produto lacrimal? E olha que interessante, como o Dr. Adelso colocou, nada vem por acaso. Então, o banco de sangue teve uma ligação com a oncologia por uma necessidade. Nós enveredamos também pelo caminho da realização de transplante de medula óssea em pacientes. Fomos, por muitos anos, um dos maiores transplantadores aqui do estado de São Paulo. E uma das complicações do transplante de medula óssea é a síndrome do olho seco. Hoje no Brasil, 18 milhões de brasileiros sofrem com a síndrome do olho seco. Basicamente, que é a secura ocular, que dá irritabilidade, coceira, parece aquela sensação de areia nos olhos. Repete o número, quantas pessoas? 18 milhões de brasileiros. E em São Paulo, naturalmente, tem um pouco mais. Quase 10% da população brasileira, pessoal. Isso é em decorrência pós-transplante? É uma sequela? Pós-transplante é uma das... É uma das... Isso, mas assim, a poluição, a utilização excessiva de telas, que hoje em dia está todo mundo em tablets, celulares e afins. Então a gente tem síndromes hereditárias, né, também, que dão olho seco. E aqueles colírios de farmácia, vamos dizer assim, eles ajudam, mas muitas vezes eles não resolvem. E aí nós fizemos uma associação, uma parceria com a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, que é uma universidade federal do estado de São Paulo. Eu estudei lá, eu sei da qualidade. E nós bolamos em conjunto esse produto, que não é um colírio de prateleira, ele é um colírio que é feito a partir do plasma do sangue dos pacientes. Do próprio paciente que vai usar. Do próprio paciente. Então, retira-se sangue, separa a parte vermelha, não fica só o soro, que é ali o plasma com alguns outros produtos, e a gente faz um colírio personalizado com as características daquele paciente. Colírio extremamente eficiente e que a gente tem trabalhado aí há 5 anos já e mostrado uma eficiência enorme em pacientes que não conseguem controlar o seu desconforto ocular. Com esses colírios, colírios comuns de farmácia. De farmácia. Personalizado. Eu imagino que isso fique um pouco caro. Vai chegar o momento que isso vai ser de acesso mais universal? Vocês acham possível? A ideia é essa, é ter uma escala maior para que esse produto, para que essa terapia individualizada, personalizada, chegue aos pacientes de uma maneira menos expensiva. Essa é a ideia do grupo, de que
nós difundamos isso a toda a população para que aqueles que precisam tenham acesso a esse medicamento e torne-o mais barato, mais acessível à população. No momento, devido à demanda ainda, isso é pouco conhecido dos médicos, pouco conhecido da população. Eu não conhecia antes de visitar, fiquei muito impressionado. Eu que uso muito celular, as telas de todos nós, ou seja, possivelmente a frequência da necessidade disso será cada vez maior. E a resolutividade é dramática do uso do colírio para aqueles pacientes que estão necessitados. Dramática no sentido de que imediata que de melhora. E uma sensação de bem-estar muito... Eu já sinto um pouco isso, porque por necessidades profissionais e tal, o tempo todo, como todo mundo, eu acho que eu vou visitá-los aí para ver como é que posso ter um colírio próprio. Muito interessante, muito interessante. E é incrível, porque me parece que isso é vanguarda, né? É vanguarda. Sim, vanguarda, ou seja... Um produto único no Brasil. No Brasil, já tem lá fora alguma coisa semelhante? Tem em alguns locais, mas também de uma maneira incipiente. Está sendo desenvolvido isso, está ganhando corpo mais nos últimos anos, né? Isso foi um trabalho desenvolvido junto com o Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, através do Dr. José Álvaro. Então, ele foi um incentivador, confiou em nós, viu a nossa estrutura e aí fez essa parceria, a primeira parceria público-privada da Universidade Federal de São Paulo. A indústria farmacêutica, doutora Nelma, também investe muito em pesquisa. Sim. Tem uma visão muito comercial, né, para descobrir um produto que ganhe escala e tal. E vocês são, na verdade, uma indústria de pesquisa muito fina, muito qualificada e tal. Pensa-se um dia em transformar numa indústria farmacêutica de hemoderivados? Já é um pouco isso? Como é que é? Isso aí foi feito a patente desse processo junto com a universidade. E realmente a indústria farmacêutica, né, as Big Techs, elas querem produzir e botar numa prateleira. Isso. Esse produto não é possível porque é um produto personalizado, específico e tem a sua característica única, né? Mas nada que impeça isso no futuro acontecer. Agora, uma coisa que eu queria, Dr. Walter, é deixar patente que o desenvolvimento do colírio vem no DNA do nosso grupo. Nós sempre investimos em pesquisa. Nós temos pesquisas com terapia celular bastante promissoras, não é? Nós fizemos pesquisas que desenvolveram produtos para terapia celular individualizada para esclerose lateral amiotrófica, para a parte de DPOC, que é o enfisema pulmonar, e isso publicado. São vários trabalhos científicos de terapia celular focado no nosso trabalho. Você acredita na ELA, inclusive, que é possível descobrirmos algo que todo mundo diz que é? E o DPOC, né, que é uma coisa que afeta milhões de pessoas no Brasil, o enfisema pulmonar, fumantes, que teve um trabalho autorizado pela Anvisa, um trabalho excepcional com resultados bastante promissores. Então, o colírio vem na esteira nessa esteira de pesquisa e aprofundamento daquilo que ainda é possível investigar na saúde, que será sempre, mas pelo menos a gente vai avançando nas fronteiras. O senhor conseguiu, pelo jeito, transmitir isso para as outras gerações, né? O que não é fácil. Não é. Porque na sociedade os grandes sonhos se transformam às vezes em comércio, em interesses outros que nos desviam. Sou feliz com essa passagem de bastão, já confere essa passagem para o Bruno. Como é que é isso na família? Eu fico muito feliz, porque eu vejo que a grande parte das minhas ideias que eu tinha do exercício da minha profissão, eu consegui transmitir não só para os filhos, mas para todo uma pleiade de jovens médicos que vieram me seguindo há bastante tempo. Nós chegamos a ter na empresa mais de 100 médicos, todos comungando dessa ideia de que o seu trabalho
O ganho com seu trabalho é consequência de um bom trabalho. O ganho financeiro que você pode usufruir daquele seu trabalho é fruto da sua competência e do seu devotamento ao paciente. Primeiro pense como pessoa e depois você vai ter a consequência disso. O senhor nunca fez política, não? Meu pai foi um político, mas não, a política não está no meu. Não, eu digo isso porque eu gostaria tanto de ouvir essa sua visão na política, Ah, na sociedade como um todo, ou seja, você se esforçar pelo bem público, pelo bem dos outros. eu tive contato com o governador, né, desde quando ele era senador, André Franco Montoro, e eu, quando levei a ele essa ideia da transfusão altruística de sangue, ele imediatamente, eu expliquei isso para Ele era ele, assim. ele imediatamente ele absorveu aquilo, encampou e disse: pode deixar que eu vou colocar isso para frente antes de que você espere. Isso vai ser uma realidade aqui no nosso estado. Doutor Adelmo, eu convivi muito com o Franco Montoro, eu reafirmo aquilo que o senhor acabou de dizer, ele era um sonhador Sonhador. e um realizador e nunca se desviou dos seus princípios, É isso seus mesmo. valores, a visão humanista da sociedade. Ele sempre foi um grande inspirador e eu fico impressionado como o senhor também é um grande inspirador. Eu queria, Bruno, já que os compromissos da televisão nos impedem de ficar muito mais tempo aqui, que você dissesse um pouco dessa sua passagem de bastão e como você pretende, através daquela Câmara, continuar o sonho do seu pai. Mas olha para lá. É um orgulho muito grande
Música